nós vamos falar agora sobre a cannabis. Resumindo aqui, maconha, né? Vamos falar sobre maconha porque foi sancionada a lei que regulamenta a autorização para a distribuição de medicamentos feitos com substâncias que são extraídas da cannabis, planta conhecida como maconha. Os detalhes você vai acompanhar com a Edna Maciel, que conversou com um paciente e um pesquisador que falam da importância dessa lei. Então, fique atento. Olha só, vamos ver os detalhes com a reportagem da Edna, para que você possa ter uma ideia. Muitas vezes chegam informações até distorcidas, né, João, sobre o assunto, aí você termina tendo uma impressão equivocada sobre o tema. Na tela. CBD, cannabis, canabidiol, extrato da maconha, medicamento à base da cannabis. As palavras e expressões podem até ter se tornado populares, mas ainda há preconceito e dúvidas sobre o assunto. Esta jovem faz uso do medicamento para o tratamento de ansiedade e fala das dificuldades, inclusive para adquirir o medicamento. Eu encontrei alguns artigos na internet falando sobre a utilização da cannabis medicinal e o rol de doenças que ela trata. E no meio desse rol existiam os transtornos, que eram os meus casos, que era a ansiedade e a insônia. Então eu passei a ir atrás para conseguir essa planta. E foi aí que começou toda a problemática, né? Porque existem 3 formas, basicamente, de você conseguir a planta hoje aqui no Brasil. A primeira forma é de forma ilegal, através do tráfico, né? Que infelizmente é a nossa realidade. A segunda forma de conseguir essa planta é através do autocultivo, né? Seria a forma mais interessante para a população brasileira, porque qualquer um consegue fazer a sua medicação em casa sem grandes trabalhos, mas é algo arriscado, porque não tem legislação. E a terceira forma é através de prescrição médica, né? Que também é uma forma correta, na verdade é a forma mais correta de se conseguir o óleo de cannabis com a orientação de um profissional de saúde. Só que a gente já começa a esbarrar com o preço da consulta. Deputados e vereadores já apresentaram mais de uma vez projeto de lei para autorizar o uso do canabidiol, inclusive com aquisição por meio do SUS. Recentemente, projeto de lei da vereadora Elzuíla Calisto foi aprovado pela Câmara Municipal. Os medicamentos à base de canabidiol poderão ser fornecidos por meio da Prefeitura através da Fundação Municipal de Saúde ou por autorização ou ordem judicial através da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este pesquisador fala das dificuldades para realizar pesquisas nesse sentido e também esclarece sobre o uso do medicamento. A gente fala de uso medicinal da cannabis, mas não é da maconha. É de medicamentos derivados da maconha. Então a gente não fala daquela pessoa que faz um extrato que usa a planta e faz um chá daquilo. Não, são medicamentos extraídos. Nesses medicamentos, eles têm algumas substâncias como o canabidiol, que não gera vício, que não gera os sintomas psiquiátricos da maconha. O que gera esses sintomas é o THC. Quando a gente usa esse remédio, ele não tem THC, eu tenho uma quantidade muito pequena, e tem a parte do canabidiol, que é a parte terapêutica. Como é que estão as pesquisas aqui no país e no estado? Aqui no estado a gente tem na Universidade Federal, do Departamento de Neurologia, um protocolo em andamento, né, mas que precisa de financiamento. Em outros lugares, como em São Paulo, a gente já tem as pesquisas rodando para algumas doenças como Parkinson, epilepsia, de fato. É um medicamento caro, então há de haver necessidade de financiamento para poder realizar pesquisas. Fora do Brasil, a gente já tem bastante evidência, mas assim, remédio, quando aparece um remédio novo, as pessoas pensam que serve para muita coisa. E um remédio que serve para muita coisa termina não servindo para nada, né? Então, as pesquisas tendem a individualizar o uso. Então, ele serve para determinada doença e determinada dose.